para provocar são os órgãos de segurança, qualquer representante de órgão de segurança, o Ministério Público ou o próprio preso, que aí, de regra, é um advogado que vai fazer a postulação, embora se admita que ele faça de ofício. Feita a postulação, né, o juiz tem que ouvir, dependendo de quem foi que deflagrou o processo, ele tem que ouvir a autoridade administrativa e tem que ouvir também o Ministério Público e, por último, a defesa. Aí ele dá uma decisão. Se ele determinar a inclusão, ele tem que oficiar ao DEPEN, porque o DEPEN é que vai analisar pelo perfil do preso qual é a unidade prisional mais adequada para fazer o recolhimento. Aí ele vai indicar qual é a unidade prisional, das 5. A regra, geralmente, que ele adota é de verificar se o cidadão é do Sul, manda ele para o Norte ou Nordeste. É mais ou menos isso. Mas ele também, o DEPEN, faz uma análise do perfil do preso, qual é a organização criminosa, quem já está naquela unidade prisional. Então, ele é um órgão estratégico de inteligência, ele não vai entrar no mérito em si, se é para ter inclusão ou não, mas é ele quem vai escolher o presídio por uma questão de estratégia. E aí ele remete o processo para o juiz da corregedoria. Toda essa tramitação ela se faz de forma eletrônica. Então, ele remete para o juiz, eu até digo que o DEPEN se transforma numa espécie de distribuidor, porque na forma eletrônica ele é quem vai dar a entrada. Ele recebeu do juízo de origem os autos eletrônicos e ele pega e manda. Ele já insere, na verdade, por exemplo, no PJE, que é o que nós trabalhamos, ele tem o token e ele próprio faz a inserção como um advogado dá a entrada numa petição. Aí o juiz corregedor vai analisar, decidir se acolhe ou não, se é caso ou não de inclusão. Se o juiz federal entender que não é caso de inclusão, a forma de impugnar essa decisão, arbitrada pela lei, é um conflito de competência. A gente tem um conflito de competência aí sui generis, diferente daquele que a gente conhece pelo Código de Processo Penal e Código de Processo Civil. E esse conflito de competência, como se trata de um juiz federal e um juiz estadual, de regra ele é do STJ. Mas se for um juiz federal e da mesma região do juiz corregedor, esse conflito de competência iria para o Tribunal Regional Federal correspondente. O STJ tem uma jurisprudência que diz que quem conhece, basicamente é isso, quem conhece o preso é o juiz de origem e que o juiz federal ele não poderia denegar a inclusão pelo mérito. Ele só poderia negar a inclusão por uma questão de ordem formal, ou numa eventualidade de o presídio estar com sua lotação máxima. Nós discordamos desse entendimento, porque há N situações em que o juiz de origem ele determina a inclusão de pessoa que não tem o menor perfil para ir para presídio federal. Nós temos casos, todas as vezes em cursos, eu coloco um caso concreto, que foi um caso do estado do Acre, e uma rebelião dentro da unidade prisional, e pediram a inclusão de 50 presos, de uma tacada só, vamos falar assim. E um movimento que tem 50 líderes, ele não é movimento. Né? Esse não tem organização nenhuma. E, claramente, nesses casos assim de crise aguda, é muito comum. Liga o secretário de segurança, às vezes liga o governador, às vezes o ministro, querendo uma certa agilidade. E o secretário de segurança, ele falando comigo, ele tinha sido diretor do Presídio Federal, inclusive
em Mossoró. E aí eu disse, mas, fulano, o senhor conhece isso, o senhor sabe, isso não existe algo assim de 50 numa rebelião. Ele disse, Walter, isso é realmente... agora foi um número cabalístico, que o governador disse, não, vai mandar 50. E, nesse caso, é interessante porque eu findei determinada inclusão só de 3. E quando eu faço esse curso pela Infam, e tem juiz estadual e juiz federal, e há uma discussão muito grande. A maioria dos juízes, principalmente os estaduais, concorda com a jurisprudência do STJ. Só que no final do curso eu boto esse caso. E esse caso é dilacerante. Inclusive não tinha individualização, tinha individualização dos 3 de participação, que é o que o cidadão eventualmente poderia ter feito. E aí gera, e o que eu faço? Eu mando fazer esses cursos da infância, são 40 juízes, entre federais e estaduais. Eu divido em grupo e boto os grupos mesclados. E cada grupo tem que chegar a uma conclusão e fazer a decisão como se fosse corregedor do presídio federal, a partir dos elementos probatórios que tem lá. Eu boto todo o processo que foi desenvolvido na primeira fase. Teve uma coisa delicada, que um desses cursos, a juíza que tinha dado a decisão na primeira fase estava participando também, mas ela com muita galhardia, assim, depois ela, extraoficialmente, ela passou uma mensagem para mim, eu disse, olha, Walter, eu fui a juíza e eu estou aqui no curso também e tal, e eu acho que você realmente tem razão. O danado é porque o juiz estadual está lá na crise e está todo mundo... Olha, é a hora de você contribuir com o Estado. Né? O cara está queimando o ônibus, está com toda aquela pressão. Mas o STJ tem esse entendimento, de modo que, hoje, todas as vezes que o juiz estadual de origem decide pela inclusão e o juiz federal nega, tem um conflito de competência e o STJ manda incluir. Inclusive, alguns ministros do STJ até ficam incomodados, porque dizem que é uma rejeição de aceitar uma jurisprudência um tanto quanto firmada. Mas no último workshop que nós tivemos, nós discutimos bastante esse assunto e eu convidei para uma mesa redonda os ministros integrantes da terceira sessão. E um ponto que a gente tem batido muito é porque isso se dá tanto na inclusão, esse procedimento bifásico, tanto na inclusão como na renovação. E na renovação tem uma coisa mais interessante, é porque ele tem 2 instruções. Tanto o juiz de origem tem que dar uma decisão de um juiz de admissibilidade observando o contraditório, como o juiz corregedor também tem que fazer da mesma forma. E eu acho acertado, por quê? Porque a inclusão em presídio federal ela é uma excepcionalidade. A gente trata como uma excepcionalidade. É uma excepcionalidade e tem uma temporalidade, e é temporal. Era de 360 dias, com o pacote anticrime, ele foi agora para 3 anos, de até 3 anos. Ô, Walter, só uma interrupção, e acho que para você incluir isso na sua fala, que eu acho legal, 2 pontos que eu acho curiosos, diante da sua fala, vale ser mencionado. Sobre a questão dos prazos. Isso é realmente observado? Como é que funciona a volta do preso, especialmente nesse caso de uma possibilidade de delação, ou alguma coisa nesse sentido? E um outro ponto, os regimes que são diferentes para aquele que é incluído em razão pelo seu interesse e o regime para aquele que é incluído em razão do interesse do Estado. Acho que são pontos que vale a pena conversar, que são pertinentes. Verdade. O primeiro ponto é sobre o tempo que o preso há de permanecer no presídio, era exatamente o que eu ia falar sobre
a renovação. É exatamente nesse ponto. Não raro, o juízo de origem ele pede a renovação do prazo. Eu até boto nas minhas decisões, e quando a gente discute sobre isso, eu chamo assim, se tem aquele adágio, né, com a licença poética aí, de que bandido bom é bandido morto, nessa área tem uma outra adágio, mais só, de que bandido bom é bandido longe. Então, o Estado ele quer se livrar de um, entre aspas, problema. Todos os presídios, todos os estados, não vou dizer todos os presídios, mas todos os estados têm um problema de superlotação. Ele tem mais preso do que a capacidade de abrigá-los. Então, especialmente no início do funcionamento do sistema federal, pensou assim, olha, tem um presídio lá que tem 208 vagas, eu não tenho um lugar para botar preso aqui, então eu quero levar para lá. E uma vez ele mandando, ele não quer receber de volta. Então, de regra, é pedida a renovação. Tanto é assim que nós temos presos que inauguraram o sistema penitenciário federal, embora o prazo máximo também não tem estudo, não tem quem descubra por que botaram esse prazo, 360 dias, não é nem um ano, 360 dias, e mesmo assim ele está há mais de 12 anos renovando constantemente a permanência dele. Agora que a lei estabelece 3 anos, por aí você imagina se a gente continuar com a mesma forma de entendimento. Qual é o problema? É que o STJ mantém o mesmo entendimento quando dá inclusão. Se o juiz estadual ou juiz da origem, ele decide pela renovação do prazo, quando o juiz federal vai decidir, ele diz, olha, mas quem conhece o preso é o juiz estadual. E aí não é verdade. Porque depois que ele é incluído no presídio federal, como o sistema penitenciário federal ele é de isolamento e monitoramento, se tem um conhecimento maior do perfil e se ele está ou não mantendo algum tipo, ou tentando manter algum tipo de contato com o braço da organização, de quem está fora do sistema penitenciário. E tem um órgão que funciona muito bem no Presídio Federal, que é a Comissão Técnica de Classificação. Desde o ingresso, né, ele faz uma triagem muito percussiente e vai alimentando essas informações ao longo da permanência do preso, que tem não só a área médica, tem a área social, incluindo a área médica, a psicológica, tem o pessoal os agentes policiais, o diretor do presídio também. Então, ele congrega todos os setores, tem um representante de cada setor do presídio. E eles fazem um estudo alentado. Quando eu vou decidir pela renovação ou não, eu tenho acesso a esse estudo. Afora o acesso a esse estudo, quando eu vou fazer a renovação, sempre quando está chegando o período da renovação, a gente tem um controle dos prazos, eu faço a inspeção mensal, mas quando o prazo está para vencer, dos presos que eu relaciono para ouvir, independentemente dele pedir, é exatamente esses presos que estão com prazo para renovação. Então, além de eu ter conhecimento das informações dos mais diversos setores da unidade prisional sobre o comportamento do preso, eu converso com o preso. E aí eu decido. Depois eu decido. Então, não é correto dizer que, nesse caso, o juiz estadual tem mais conhecimento. Às vezes, o juiz estadual nunca conversou nem com o preso. Cada quantidade de presos que tem na unidade prisional estadual, ele conhece o preso pelo que se fala a respeito do preso. Então, o que eu argumento nas minhas decisões é de que, ainda que se crie um entendimento de que, na inclusão, os argumentos do juiz de origem devam, de alguma forma, preponderar, salvo demonstração em contrário,
Quando se trata da renovação, é o contrário, com mais razões ainda. Porque o juiz federal, para decidir, tem acesso a informações que o juiz de origem, quando decidiu, não tinha. Porque essas informações da CTC, essas informações vêm na segunda fase, por causa do segundo contraditório, que o juiz de origem não teve acesso. Fora isso, tem o contato do juiz, porque durante esse período de tempo, pelo menos uma vez ele ouviu esse preso. E geralmente a gente ouve bem mais, porque é muito comum um certo choque de realidade quando o preso chega na unidade prisional e ele quer falar com o juiz. Não raro, ele já disse que não era para ele ser incluído, e aí a gente trabalha com outra coisa muito complicada, porque nessa área a gente não trabalha com prova como a gente trabalha no processo criminal. A gente trabalha com informação de inteligência. Então, você imagina, né? Quando muito, para você decidir pela inclusão de alguém no presídio federal, você decide com base em indícios, meros indícios, que já são suficientes para esse fim, né? E olha que uma coisa são os indícios do inquérito policial, outra de órgãos de informação, porque de inteligência, porque ele tem lá, ele não tem a fonte, ou como foi, não tem cadeia de custódia, não tem nada disso, ele tem informação, diz que o preso fez isso, fez aquilo, tá? Então, isso, ele é que está comandando a criminalidade na favela da Maré, na Cantagalo, sei lá, esse tipo de coisa, hein? Então, ele é muito complicado. A questão, agora, a semana passada, eu decidi um caso que era ter um plano de resgate. Tem um plano de resgate. Cadê alguma coisa mais concreta? Não tem. Agora, imagine o juiz não determinar a inclusão e ter um resgate. Né? E o juiz estadual lá já decidiu, já mandou. Né? Aí você chega para o juiz federal. Quando o preso ele é incluído, que ele vai conversar, via de regra, ele chega, mas, doutor, isso aí não é verdade. Não tem prova. E realmente não tem prova. Ela é muito delicada, essa situação. E, por isso mesmo, não raro, quando tem a inclusão e depois o juiz começa a ver mais o perfil do preso, ele começa a ver que o preso não tem aquele perfil. Porque há uma outra coisa complicada. Quando eu converso com o secretário de segurança, eu digo, olha, o presídio precisa de um órgão de inteligência que funcione, porque tem a contra-inteligência. Então, quando acontece o líder, ele é como que o agente por trás, ele não aparece. Ele determina, ele não aparece. Então, não raro, a inclusão se dá de quem foi cumprir a ordem e que, se não cumprisse a ordem, ele ia sofrer as consequências. Mas o líder mesmo, ele, não há nada mais concreto em cima dele. Né? Então, há essa dificuldade em termos probatórios. Walter, uma questão que você menciona aí, que eu acho que vale muito a pena conversar, acho que talvez seja um dos pontos mais delicados para os advogados. Você diz, e é verdade, que o ambiente do presídio federal é um ambiente de isolamento e monitoramento. E isso recai também sobre os advogados. Né? Como lidar com isso? Querendo ou não, há uma ideia de violação de prerrogativas, é algo que se diz porque você tem a sua intimidade com o cliente vilipendiada ali, né? Como lidar com essas situações? Como é que você vê isso? Isso é uma questão extremamente delicada, realmente. Aqui, você pode explicar para o pessoal como funciona? Porque talvez... Com certeza. Voltando à ideia de monitoramento e isolamento. Por que de isolamento? Porque ele, diferente do que acontece em presídio estadual, mesmo de segurança máxima, ele passa o tempo todo dentro da cela. Ele só sai da cela para algum procedimento. O procedimento diário que tem e que faz com que ele saia da cela é o banho de sol.
No mais, ele vai ficar, ele passa 22 horas do dia dentro da cela. Então, por isso que se diz que ele é de isolamento. E ele é de monitoramento. Por quê? O perfil desses presos são presos, ou deveria ser apenas mais direcionado a essa situação, são presos que, mesmo quando eles estavam recolhidos em presídio de segurança máxima estadual, eles continuavam no comando da criminalidade ou exercendo algum tipo de liderança em organização criminosa, mandando salvos, né? Participando da atividade operacional da engrenagem da empresa criminosa. Então, ele é de monitoramento em razão desse aspecto. Como é esse monitoramento? Câmeras, captação de imagem e de som. O grande problema é que, de forma absurda, a lei criou o Presídio Federal, mas não criou o regime jurídico de cumprimento. O regime jurídico de cumprimento ele foi criado com as normas de segurança internas da direção do sistema e das decisões judiciais. E aí começou-se. Ora, se o preso ele tem esse perfil de liderança e que ele manda salvos, ele coordena a organização, se ele tem uma visita social sem monitoramento, ele passa salvo. Não tem. Eu achava muito engraçado, estava um preso, estava em Bangu, no sistema penitenciário de lá, unidades prisionais de lá, e vinham para o presídio federal e depois o secretário de segurança vinha reclamar. Mas, doutor, o salvo saiu daí de dentro. Saiu e sai. Sai, porque se ele tem visita social, se ele tem visita íntima, não tem como não sair. Se ele tiver visita social com contato físico, vai sair. Não tem a menor possibilidade de isso não ocorrer. E aí, em razão das decisões, existia uma portaria dando, inclusive, o direito à visita íntima. Isso foi proibido em 2017. Agora, a lei do pacote anticrime, ela trouxe essas disciplinas, que, na verdade, o que tem lá no pacote era de uma sugestão de projeto de lei que foi elaborado pelo Fórum Permanente do Sistema Penitenciário Federal, que eu sou coordenador geral. Ele congrega todos os corregedores dos presídios federais. Nós nos reunimos basicamente 2 vezes por mês. Nesse período de pandemia, nós já nos reunimos 3 vezes, né? Dessa forma, é o Zoom mesmo que a gente usa e tal. E a gente faz um workshop anual e que a gente faz uma discussão mais densa, traz alguém de fora para mostrar como é no sistema americano, sistema italiano, tal, coisa desse tipo. Pois bem, então, a lei agora deixou claro o seguinte: visita social para quem é incluído no interesse da segurança pública só no parlatório, só no parlatório e sem contato físico. E sem falar na palavra visita íntima, ele veda a visita íntima. Porque ele só permite a visita dessa forma. Então, não tem contato físico, acabou-se visita íntima. Para o preso incluído no interesse da segurança pública, porque agora a gente tem 2 regimes dentro do sistema penitenciário federal. Isso veio com a lei. E realmente era leonino, né? O cidadão está lá mais pelo interesse dele do que propriamente da segurança pública, e eu dar o mesmo regime com os mesmos rigores. A lei deixou claro, nesse aspecto, de que não, esse monitoramento não se estende ao advogado, salvo decisão judicial. Nas 5 unidades prisionais, antes da entrada em vigor da lei, todas 5 têm decisão judicial a esse respeito. E todas as 5 unidades, quando deram as decisões, no meu, eu venho fazendo isso há 3 anos.
3 ou 4 anos. O tempo também está passando rápido. Só o da pandemia que não passa rápido, né? Mas o resto tudo passa rápido demais. E o diretor do presídio traz um relatório sobre conversa, porque é interessante isso. Mesmo com monitoramento, ainda assim, tem salvos transmitidos por intermédio de advogado. De forma cifrada, não raro, no meio do contrato. E vou dizer aqui, não é porque estou no meio de advogados, não. Às vezes o advogado não quer. Eu vejo, quando eu vou visitar o presídio na mensal, eu vou na área de inteligência, eu pego lá e vejo aqueles diálogos mais inquietantes. E tem hora que o advogado diz, não, vamos falar sobre o processo, não, vamos nos ater o processo. Não, mas eu quero isso. Eu quero que você vá lá e mande uma mensagem, você manda um abraço para ele. O que é que pode dizer esse abraço? Tem advogado que diz, doutor, eu fico incomodado com isso. E é de incomodar. Eu, advogado, eu diria, olha, eu sou advogado, eu não sou... Para recado, o senhor tem a sua família. Ela vem aqui, o senhor pode mandar esse recado, ele mandar um abraço, sei lá, tá, aquele tênis. Tá? Mas é impressionante como isso ocorre. E eu já recebi de advogados de dizer, doutor, para mim foi um alívio a decisão. Porque toda hora que ele quer sair alguma coisa, eu digo, olha, está sendo gravado e eu só posso falar sobre o processo. Posso falar com o senhor da assistência jurídica que eu tenho que dar. Mas ele é um tema muito delicado, óbvio. Por mais que na decisão eu coloco que nada do contato do advogado com o seu cliente pode servir como prova para fatos pretéritos, ele só pode valer para crimes futuros, eventuais crimes que ele que o preso esteja orquestrando, pensando em fazer e querendo utilizar o advogado como pombo-correio ou algo do gênero, né? Como mensageiro, só essas é que têm validade, que podem servir, que podem ser utilizadas. Mas, ainda assim, eu acho realmente muito delicada essa questão. O que nós colocamos na sugestão de projeto de lei era de que fosse criado um comitê gestor desse conteúdo da gravação do contato do advogado com o seu cliente. Um comitê gestor integrado por alguém da inteligência da unidade prisional, um representante da Ordem dos Advogados e um representante do Ministério Público Federal. E, a despeito disso, quando houvesse alguma situação que se entendesse que ali teria algum crime, seria postulado a esse comitê. Se esse comitê entendesse que efetivamente ali tinha elementos de crime futuro, ele faria o pedido ao juiz, e aí o juiz decidiria quanto à liberação ou não. Eu acho que aí tornaria menos complicada essa desconfiança que há de ter mesmo de um advogado ir conversar com o seu cliente. É um processo que vai ter um julgamento, vai ter um júri, ele está lá conversando com o preso e está tudo sendo gravado. Além, claro, da expressa proibição, né? Não pode ter nenhum tipo de utilização, vazamento, a não ser com a autorização desse comitê gestor e ainda passando pelo crivo do juiz. Eu acho que aí talvez a gente conciliasse as duas situações, de preservar a inviolabilidade da advocacia, ainda que ela fique um tanto quanto arranhada aí, ou minorada, mas a gente tem que entender que duas coisas. Primeiro, presídio federal não é para cumprimento de pena. Presídio federal é para situação episódica. Presídio federal é uma exceção, é um regime de exceção. Ele não é regulado no que diz respeito ao tratamento jurídico do preso, no que diz respeito ao regime de cumprimento da pena, não é o da Lei de Execução Penal, que agora ficou claro com as mudanças no artigo 3º
da Lei 11.671. E, por isso mesmo, esse regime é diferente. O cidadão só vem ou deve ir para o presídio federal nas circunstâncias de que ele tem esse perfil de líder e ele, mesmo preso, ele estava se comunicando ou ele comandando essa criminalidade. E é por um período, é um período de tempo, agora até 3 anos, porque isso cria um outro problema, se a gente tiver a oportunidade, a gente conversa aqui sobre isso, e depois ele volta para o regime normal. Perfeito. Eu digo o seguinte, o regime, o presídio federal, ele é um mal necessário, infelizmente, por causa desse tipo de criminalidade. Então, ele é um mal necessário, como a prisão é um mal necessário. A prisão em si é um mal necessário. O sistema criminal é um mal necessário, tanto quanto melhor que todos os ilícitos a gente pudesse resolver no ambiente civil, sem a marginalização, né, da ordem criminal, porque a questão criminal ela é tão forte que ela estigmatiza não só o advogado, ela estigmatiza o membro do Ministério Público, estigmatiza o juiz criminalista ele também é estigmatizado. Eu gosto de dizer uma coisa que não é minha, mas, olha, o crime não ajuda a ninguém. A ninguém. Na verdade, é ruim para todos que lidam com essa área, seja o autor do crime, seja a vítima, seja o advogado, o juiz, Ministério Público, polícia e tudo mais. Né? Então, tem que se entender que ele é excepcional e ele tem um outro tratamento, óbvio, com respeito aos direitos humanos. Eu gosto de dizer isso, foi interessante, porque veio uma comissão de direitos humanos dos Estados Unidos, certa vez no Brasil, e um preso que foi extraditado para lá, ele entrou nos Estados Unidos querendo que fosse contado de forma diferente o tempo que ele passou no Brasil, devido às condições precaríssimas e de ofensa aos direitos humanos do sistema brasileiro. E a comissão veio aqui. Né? E como ele tinha estado no presídio federal, quando foi decidir a deportação, que é a extradição, o Supremo determinou a inclusão dele no presídio federal, que o Supremo faz muito isso. E aí ele passou um período, e o pessoal veio, foram nas unidades prisionais onde ele esteve, e foi lá no presídio federal. Aí eu fui acompanhar. E o representante lá olhou assim, olha, aqui é melhor do que muito presídio de segurança máxima dos Estados Unidos, em termos de respeito ou de condições favoráveis ao preso. Porque tem uma coisa que funciona no presídio federal, são as assistências, que esse é o maior problema após a superlotação carcerária, da precariedade mesmo predial dos presídios estaduais. O grande problema são as assistências, que não são prestadas. Né? E nos presídios federais, elas são muito qualificadas, a prestação das assistências é muito qualificada. Um ponto aqui, Walter, que eu acho que seria muito legal para os amigos e amigas que aqui estão, é o seguinte, e em seguida a gente abre para algumas perguntas. Seria um ponto legal conversar sobre advertências aos advogados. Como trata-se de um ambiente sui generis, um ambiente que poucos talvez tenham a oportunidade de ter atuado, para que eles saiam daqui um pouco mais atentos, astuciosos para a atuação nessa perspectiva, caso sejam demandados. O que você acha que vale a pena dizer sobre advertências aos advogados?